A série Touhou Project deu um salto artístico entre a era PC 98 e o começo da era Windows, em que se iniciava o famoso e grandioso Touhou 6. O criador dos jogos fez participações em outros títulos durante esse meio tempo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os jogos Shrooms que o Zoom desenvolveu. Muitos acham que depois do quinto e último jogo da era PC 98, já se iniciava a era Windows, com o Touhou 6, que apresentava a nossa querida sacerdotisa com um design novo, grandioso e totalmente diferente do que a gente conhecia antes. Mas existe algo que ocorreu antes disso, algo que se passou nesse meio tempo em que nenhum jogo de Touhou foi lançado. É aí que Seihou entra. Seihou Shusou Gyoku é o primeiro jogo da franquia lançado lá no início dos anos 2000 e distribuído na Comiket 59 pelo grupo Shunsatsu Saredo, que na época fazia parte da Amusement Makers, grupo de estudantes da Universidade de Tokyo Denki, na qual Zoom participava. Seihou é um jogo inspirado em Touhou, com a proposta de ser seu completo oposto, tendo muitos elementos e eventos do jogo semelhantes, tanto que seu nome significa ocidental, em contraste com Touhou, que significa oriental e possui muitos elementos da cultura asiática. A gameplay é bem semelhante ao que já vimos nos jogos de Touhou, sendo um jogo Danmaku Shoot 'em Up, de rolagem vertical com uma hitbox minúscula. A única personagem jogável que temos é a Vivite, uma androide vestida de empregada usando-se da energia cacto, coisa que vai ser mais explicado mais para frente. Mas você também pode escolher entre 3 tipos diferentes, sendo esses: Homing Missile é um tiro bom para iniciantes ou pessoas que são preguiçosas demais para se moverem, atirando vários mísseis teleguiados nos inimigos. Wide Shot, assim como Homing Missile, também serve para ser usado sem muito movimento, com tiros mais amplos ocupando uma boa parte da tela. E por último, Laser. É como a Marisa A do Lotus Land Story, que tem lasers que ficam piscando frequentemente, mas que causam um bom dano, sendo muito bom para derrotar bosses mais rápidos. E nesse jogo, tem uma mecânica bem interessante, que se usa muito do grazing, o ato de ir de raspão pelos projéteis. E ela funciona como uma forma de conseguir uma quantidade absurda de pontos com o uso constante do grazing. Todos os inimigos dropam coletáveis de pontos ou poder, e o valor depende da posição do player na tela quando foram coletados. Touhou. Desenvolvido em apenas 2 semanas e sendo publicado por The Drinking Party, é um projeto feito em base de seus conceitos sendo gerados numa mesa de bar, e que alguém só falou, por que não criar um jogo? Assim, sendo criado o Abami Breakers, um danmaku com tema principal no alcoolismo, lançado gratuitamente na Comiket 77 em 2007. A parte de programação foi feita majoritariamente pelo Zoom, e as músicas foram compostas distintamente entre os membros, com ele tendo apenas uma música produzida. A protagonista é Izami Asama, uma funcionária de escritório que, após ouvir rumores sobre um bar chamado Twilight Bar Room, em que os clientes enfrentam batalhas danmaku enquanto bebem, decide desafiar os Wabami Breakers, que significa os quebradores de bêbados, mestres em embriagar e derrotar seus clientes utilizando de menus alcoólicos seguidos de ataques caóticos. Com mecânicas baseadas justamente no Mountain of Faith, o jogo substituirá vidas em um sistema de tempo, já que o jogador deve derrotar chefes antes do tempo determinado, ou será expulso do bar. A jogabilidade inclui um medidor de cerveja que aumenta o poder de tiro, ou seja, quanto mais bêbado, mais forte, e um ataque especial de vômito que reduz esse poder. As dificuldades desse jogo são medidas sobre normal / acima da média, alto, super alto e supremo, que vão se elevando gradativamente com a quantidade determinada de inimigos derrotados. Nos é apresentado 3 estágios ao todo com diversos adversários, sendo comidas, petiscos e personagens. Tatsumi Hakai-san é o boss da primeira fase. Ele é um chefe que trabalha no Twilight Bar Room, que ataca Isami. Rumi Arie, boss do segundo estágio e dono do bar, ataca Isami porque ela não pagou as suas contas. Pop-Up Pirate, mid-boss do terceiro estágio. É aquele boneco de espetar o pirata, mas dessa vez ele que tenta te espetar.
e Amakusu Barley Tenji, que é o boss da última fase, um bartender homem dos anos 80 que ama dançar. Tortelle Magique foi feito em 2001 pelo Pietro, membro do Amusement Makers. O Zoom participou nas músicas. Esse título apresenta os personagens do mangá Tenkarat Torte, e tem uma gameplay no estilo da Mako vertical, contendo apenas o modo Easy e normal. A história não é muito clara e também não se há um final. É realmente apenas um doujin feito por fãs para fãs. A protagonista principal é Torte. Ela batalha contra Chou e Koichiro. Zoom também fez parte em jogos doujin feitos por fãs, como Magos in Mystic Geometries, feito pela DNA Softwares em 2008. A história é sobre Patchouli Knowledge, personagem de Touhou 6 lutando contra Shinki, personagem de Touhou 5 Mystic Sphere, e acabando com o problema dos habitantes de Makai, que estão perambulando por Gensokyo. O jogo é um pouco diferente dos demais nessa lista. É um Danmaku, mas dessa vez você precisa usar seu mouse para direcionar onde quer atirar e se mover com WASD. Você atira com o botão direito e usa a bomba com o esquerdo. O objetivo é conseguir a maior quantidade de pontos para assim desbloquear outros estágios, sendo 5. As músicas meio que não têm um nome, e uma delas é acreditada sob o nome de Drinking Party, assim como o Wabami Breakers. Zoom compôs o tema da Shinki, e é a original.